mitose é o processo de divisão celular que forma duas células filhas, onde cada nova célula tem o mesmo número de cromossomos que a célula-mãe. Isso acontece com as plantas, animais, na cicatrização do nosso corpo, no crescimento. A célula-mãe possui a membrana plasmática, o citoplasma, essa região gelatinosa, onde se encontram as organelas, e o núcleo, que é a maior organela de todas. No núcleo encontra-se os cromossomos. Essa célula é uma célula diploide, que são aquelas formadas por cromossomos que se organizam em pares, que vêm dos pais isso é, do pai e da mãe. Cromossomos de origem materna e cromossomos de origem paterna. Os cromossomos são formados por DNA na sua estrutura básica. E esses cromossomos são formados por pares de genes, cada um deles, um vindo do pai e outro vindo da mãe desse indivíduo. Um vem do pai e o outro vem da mãe também desse indivíduo. Aprofundando o conhecimento. Cada cromossomo é unido por uma região chamada centrômero. E cada linha dessa é chamada de cromatídeo. Os cromatídeos podem se separar. Vamos ver mais adiante. Essa célula, a célula diploide, é aquela cujo cromossomos são homólogos, cromossomos desse tipo unidos e organizados em pares. E na célula-mãe, nós encontramos aqui na parte do citoplasma o centríolo, que vai ter uma função muito importante. Agora vai ocorrer a divisão celular formando duas células filhas. Mas observe que agora as células filhas elas possuem apenas um cromatídeo nos cromossomos, ao invés de dois como na célula-mãe. A interfase. Onde as células do cromossomo são divididas. É na interfase que acontece a duplicação do DNA. Também, em células animais, acontece a duplicação dessa estrutura chamada centríolo. Até esse momento, nós ainda não falamos sobre a mitose. Não aconteceu ainda a mitose propriamente dita, porque ela possui 4 etapas. Vamos conhecer a primeira. Como eu mencionei, a duplicação do DNA durante a interfase e os cromossomos duplos já estão formando a nova etapa, que vai se iniciar a etapa da mitose. A prófase é o local onde ocorre a formação dos cromossomos, mas a partir da cromatina, que é de DNA e proteína. E é aqui que ocorrerá todos os processos de mitose até que ela possa se tornar uma célula-mãe e iniciar todo o processo novamente. Só que nós veremos agora, detalhadamente, o processo da mitose, que é esse que vai estar destacado aqui. Esse processo de mitose, vamos ver com detalhes a partir de agora. Explicando esses elementos que se encontram nesse quadro. Primeiro, a célula-mãe, uma divisão onde acontece o aparecimento das células filhas com um cromossomo. Depois, o processo de interfase, onde há a duplicação de DNA, e nas células animais, a duplicação também do centríolo. E é nesse ponto que vamos nos dedicar, que é o momento que vai acontecer, iniciar o processo de mitose. Acompanhe o processo de prófase, lentamente. A cromatina condensa-se em cromossomos. Veja os cromossomos. A cromatina fez com que aparecesse cromossomos. Ela sumiu, originando os cromossomos. Os centrossomos, ou centríolos,
eles vão migrar, cada um para um lado oposto da célula na região equatorial, ficando assim em polos opostos. Vale salientar que a cromatina é formada por DNA e proteína. Na etapa da metáfase, ocorre a quebra da carioteca, também conhecida por membrana nuclear, que é essa região. Ela se desfaz, ela se desmancha, deixando assim os cromossomos soltos no citoplasma da célula. Depois, inicia-se a formação do fuso acromático, para organizar os cromossomos no plano equatorial, onde estão justamente os centríolos. Sobre essa estrutura do fuso acromático, essas linhas elas se conectarão ao centro do cromossomo, chamado de cromatídeo. Outras estruturas dessa do fuso acromático não se conectarão com o cromossomo, sim uma com a outra, dando uma certa estabilidade e estrutura para a célula. A ideia do fuso é organizar os cromossomos de um modo que eles fiquem alinhados. Então, essa é a metáfase, quando há o alinhamento no fuso equatorial dos cromossomos no citoplasma da célula. Essa etapa é a terceira. Na anáfase, ocorre a separação dos cromatídeos de cada cromossomo. O que é o cromatídeo? O cromatídeo é essa linha que forma uma metade do cromossomo. Eles serão levados para os lados opostos da célula. Os cromatídeos separados, os cromossomos agora estão com sua metade para cada lado. Agora chegamos ao processo de telófase, que é quando a célula se divide e forma carioteca. Vai se dividir em duas. Quando ela vai se dividindo, observe, a divisão que está acontecendo aqui é chamada de citocinese, a divisão do citoplasma. Quando ela vem de fora para dentro, é porque é um tipo de célula animal. E essa divisão é chamada centrípeta. Já em vegetais, vai acontecer de ela começar a se dividir de dentro para fora. Mas aqui observe que a parte externa está indo em direção ao centro. Centrípeta, em direção ao centro. Pronto. Isso é a citocinese, quando acontece essa divisão aqui. Tá? Ainda no processo de telófase. Agora, o ciclo celular continua. Os cromossomos se dissolvem e recomeça tudo novamente na célula. Observe que agora temos a célula filha. Está acontecendo a dissolução. Mais uma vez. Vamos iniciar o processo de interfase para que todo o ciclo comece novamente. Interfase. Aí aqui acontecem as 4 etapas da mitose. Lembrando, prófase, aqui também acontece a metáfase, quando ela fica alinhada. Depois vai para a anáfase, com a separação dos cromatídeos. E por último, telófase, que é a divisão formando novamente a membrana celular, que é a carioteca.